Olá pessoal, continuando a nossa revisão de probabilidades, né, nós vamos ver outras descrições, né, probabilísticas de uma variável aleatória. Na aula passada, né, nós definimos o que eram variáveis aleatórias. Na realidade, a gente tem experimentos aleatórios que as saídas não são necessariamente numéricas, né, e a gente coloca valores numéricos, né, para esses experimentos. Aí definimos as variáveis aleatórias. Então, para ter uma descrição probabilística, né, da variável aleatória, usamos a função, né, de distribuição cumulativa, né, como nós vimos na aula passada. Nessa aula agora a gente pretende dar outras possibilidades, né, de descrição das variáveis aleatórias. Nesse primeiro caso, a função de massa de probabilidade quando as variáveis são discretas. Quando as variáveis são contínuas, né, a gente usa para a descrição a função densidade de probabilidade. Vamos ver as descrições parciais, né, de uma variável aleatória, as grandezas mais importantes, que é a esperança, a variância e os momentos. E vamos falar um pouco, né, sobre algumas distribuições importantes. Aqui temos uma frase, né, no nosso momento de reflexão do José Pacheco, que é um educador português, que veio até aqui para o Brasil, né, já faz um tempo que ele está aqui no Brasil. E ele diz o seguinte: não se deve dar respostas, né, sem haver perguntas. Isso é uma tendência, né, de nós professores, né, de estar dando as respostas, né, sem que haja perguntas. Então isso acho que diminui o interesse, né, o professor perde a ideia, né, do que os alunos realmente estão interessados. É bem interessante. A figura aqui é uma figura da entrada, né, de uma escola diferente, chamada Escola da Ponte. Da ponte no sentido de que ela cria uma ponte, né, entre o conhecimento, né, e cidadania. E ela é uma escola bem diferente, né? Para começar, não tem sala de aula, né? Não tem notas, né, para os alunos. Eles aprendem no tempo que eles acham que é o tempo de aprendizado, né, deles. Não tem programas, não tem uma grade, né, curricular. Então é desafiadora, né, esse método de aprendizagem, só que tem dado certo, né? E o José Pacheco, né, foi um dos coordenadores, né, dessa escola. Ela existe desde 1976, né, em Portugal, e é bem diferente, muito diferente mesmo. Ela tem uma ideia, né, de educação por competência, né, que é uma das diretrizes, né, curriculares, né, nacionais para as universidades, né. As novas diretrizes, elas têm essa ideia de competência, né, no seu âmago. No final, né, da nossa aula, nós vamos deixar alguns links, né, para quem quiser saber mais sobre a Escola da Ponte. Bem, começando, né, na nossa aula mesmo, vamos definir a função de massa de probabilidade, né, que é uma maneira de descrever variáveis aleatórias discretas, né, probabilisticamente. A gente vai denotar por FMP, e a função de massa de probabilidade é a probabilidade, né, do x ter um determinado valor, um valor específico, né? A probabilidade de x ser igual a 1, por exemplo. Então aqui seria p de x de 1. A gente vai denotar pelo p minúsculo, né, a função de massa, e o x aqui é para indicar, né, que a gente está usando a variável aleatória x. Bem, como nós dissemos, né, isso é uma outra descrição probabilística, né, da variável aleatória, então ela tem uma relação com a função de distribuição cumulativa, né, que nós vamos ver a seguir. Se x for uma variável aleatória discreta, então
a nossa função de distribuição cumulativa ela muda de valor, né, apenas nos valores em que essas probabilidades são diferentes de zero, né, ou seja, ela é uma escadinha, e a gente já viu isso na aula passada. E a gente pode obter, né, se a gente tem a função de distribuição cumulativa, a gente pode obter, né, a função de massa de probabilidade e também o contrário, né, como a gente vai ver. Os saltos, né, da distribuição, né, de função de distribuição cumulativa, ela ocorre, né, nos pontos em que isso aqui é diferente de zero. Digamos que esses pontos são x1, x2, x3 e até xn, e eles estão em ordem crescente, né? Então o ponto x1 é menor do que x2, menor do que x3 e assim por diante. Então se eu pegar dois pontos consecutivos, por exemplo, x2 menos x1, né, a distribuição cumulativa, né, no ponto x2 no ponto x1, isso são essas probabilidades, e isso é a probabilidade, né, da nossa variável aleatória ser igual ao x2. Então a gente tendo a distribuição, né, tem a função de massa de probabilidade, que é a P de x, né, nesse caso que a gente deu o exemplo, né, de x2, que seria a probabilidade de x, né, ser igual a x2. Bem, agora o contrário, né, se a gente tem a função de massa de probabilidade, a gente obtém, né, a função de distribuição cumulativa, somando, né, as funções de massa nos pontos em que ela é diferente de zero, né, os xk são os pontos onde ela é diferente de zero, que sejam menor, né, igual a x, né, o valor x que a gente está definindo aqui. E se a gente somar todas as probabilidades, né, de todos os pontos que tem probabilidade, né, diferente de zero, isso aqui tem que dar 1 até pelos axiomas, né, de probabilidade. Bem, se a variável for contínua, como a gente deu um exemplo, né, o tempo de vida, né, de um transistor, então a nossa descrição agora probabilística, né, é através de uma função densidade, né, de probabilidade, que é definida como sendo a derivada, né, considerando que a derivada existe, né, da função de distribuição cumulativa. Então a derivada em relação a x. E a gente denota, né, a função densidade, né, pelo um f minúsculo, né, e o x para indicar a variável aleatória x. Bem, aqui tem um paradoxo, né, de probabilidade, né, que a probabilidade da variável aleatória ter um valor exato, né, por exemplo, x igual a 1, por exemplo, né, isso é zero, né, se a variável x for contínua. Tá? Agora, um caso interessante é o seguinte, né, que quando você realiza, né, o experimento, tem que sair um valor da variável aleatória, né? Então não é um evento vazio, só que ele tem probabilidade zero, né? A gente pode pensar o seguinte, né, vamos supor, né, que a gente tem uma variável aleatória que esteja na faixa, né, entre 0 e 1, né, e a gente escolhe um ponto, né? Por exemplo, a gente poderia escolher meio, né, 0,5, 0,5, e a gente sorteia, né, a variável aleatória. Qual a probabilidade, né, dela dar exatamente meio, né? Então essa probabilidade é zero, até porque a gente tem infinitas possibilidades, né, e só tem uma para saída, né? Mas a gente pode pensar nesse sentido, né? Ela é zero no sentido de que se você escolher, né, um valor, ele nunca vai ocorrer. E só tem sentido, né, falar de probabilidade para uma faixa, né, de valores, né, para a variável aleatória contínua. Se a função de distribuição cumulativa, se a gente tem a função densidade, né, de probabilidade, a gente encontra a função de distribuição cumulativa através dessa integral, né. Veja que isso é a área, né, de menos infinito a x,
né, da função densidade. Isso dá a probabilidade, né, da variável aleatória ser menor ou igual a x. Isso veja que é uma faixa, né, de valores, né, de menos infinito a x. E se a gente integrar de menos infinito a infinito, isso aqui tem que dar 1, né, pelos axiomas de probabilidade, mas a gente pode ver isso, que aqui seria infinito, né? A probabilidade da nossa variável aleatória ser menor do que infinito é 1, né, porque qualquer valor que você colocar aqui vai ser menor do que infinito. Bem, aqui é uma descrição parcial, né, a primeira, como é grandeza, né, que é a grandeza mais usada, né, em probabilidade, que é a esperança, ou média, né, ou valor esperado. São termos usados também. Eu gosto mais do termo esperança, eu acho mais bonito. A esperança, né, de uma variável aleatória. Um termo bem brasileiro, né, a esperança. Então, para uma variável contínua, né, a gente calcula a esperança dessa forma. A integral de menos infinito a infinito de x vezes a função densidade, né? E é denotado, né, que seria o operador esperança, né, atribuído à variável aleatória, ou m indexado pela variável aleatória, ou x barrado. A gente vai usar bastante essa notação aqui, menos essa aqui. Se a variável for discreta, a gente vai ter uma soma, ao invés de uma integral, né, de xk ponderado, né, pelas suas probabilidades, os valores, né, ponderados pelas suas probabilidades. Bem, a esperança, né, é o que a gente tem, que aparece mais, né, na nossa, como é na prática. Por exemplo, né, a gente pode ter uma caixinha, né, com resistores de 100 ohms, resistores normais, e a gente sabe que os resistores normais, né, de 100 ohms que a gente compra nas lojas, né, especializadas, eles têm uma variação, né, de mais ou menos 10%, né, do seu valor. Então é possível encontrar valores de 90, né, a 110 ohms. Então, se a gente escolher ao acaso, né, um resistor, né, da caixinha, a gente espera, né, que ele tenha 100 ohms, mas muito provavelmente, né, ele não vai ter esse valor exato, né? Então essa é a ideia da esperança, né, e a gente usa bastante, usa muito mesmo. Uma outra grandeza, né, de bastante importante, né, é a variância, que nos diz quanto é que a nossa variável aleatória, né, ela varia em torno da média. Aí veja que ela, por definição, né, é um valor esperado, mas da nossa variável aleatória retirando a esperança. Então isso é elevado ao quadrado, né, isso quer dizer que a variância nunca é um número negativo. E a gente denota pelo operador var ou pela letra grega sigma, né, elevado ao quadrado. A raiz quadrada disso é o que a gente conhece como desvio padrão. Voltando ao nosso exemplo, né, de resistores, né, a gente tem que o resistor comum ele pode ter uma variação, né, de mais ou menos 10%, né, do seu valor. Mas a gente tem também os resistores mais caros, né, que são chamados resistores de precisão, e a variação dele, né, é de mais ou menos 1%. Então você tem um resistor de 100 ohms, né, ele pode ter 99 ou 101 ohms. E isso quer dizer o seguinte, né, que a variância dele se a gente pensar o valor do resistor como sendo a nossa variável aleatória, né, a variância do resistor de precisão é muito menor, né, do que dos resistores comuns. Ou seja, a variância, né, nos dá, na realidade, a precisão, né, da nossa variável aleatória. Ou seja, quanto menor a variância, né, menos ela se espalha ao redor da média.
Então nós teremos valores mais precisos. Bem, aqui é como a gente calcula, né, a variância, né, no caso da variável ser contínua, né, veja, em vez de nós tiver o x, né, para o caso da esperança, a gente tem o x menos a esperança de x ao quadrado, né, vezes a função densidade, ou a soma, né, soma ponderada, no caso da variável ser discreta. A gente tem também, né, os momentos, né, de uma variável aleatória, e ele é definido, né, de ordem n, né, é a esperança de x, né, da nossa variável aleatória elevado a n, né, que dá xn, né, vezes a função densidade, né, essa integral aqui, por definição. E se ela for discreta, né, a gente tem, em vez de ter uma integral, tem uma soma. Para o nosso caso, né, o n maior ou igual a 3 quase nunca vai aparecer. E quando n igual a 2, né, no caso de processo estocástico, a gente vai ter uma interpretação física, né, para essa grandeza. Bem, algumas distribuições, né, que a gente vai aparecer bastante em processo estocástico. A primeira é Bernoulli, que é uma função indicadora, né, de falha ou sucesso, né, o sucesso ou falha. O sucesso, em geral, a gente atribui o valor 1 e a falha o valor 0. Né? Então, a gente tem várias coisas que podem ser modeladas, né, várias aplicações que podem ser modeladas, né, por Bernoulli. Se a gente tiver uma sequência, né, de variáveis de Bernoulli, e a gente quiser saber, por exemplo, a probabilidade, né, de você ter k sucessos, né, em n, então isso dá uma binomial. Então a binomial vem da soma, né, de variáveis de Bernoulli. Temos também a distribuição de Poisson. Normalmente é um processo de contagem. No caso da contínua, né, temos a uniforme, né, a exponencial e a gaussiana. A uniforme, normalmente a que aparece mais é a uniforme entre 0 e 1. Né. A exponencial, que é muito usada para, por exemplo, a gente deu o exemplo do tempo de vida, né, de um transistor. Então a distribuição, né, exponencial, ela aparece muito quando a gente tem essa coisa de tempo, né, que é modelar o tempo. E a mais usada, né, a campeã, né, de aplicações é a gaussiana, que é a nossa distribuição, né, em formato de sino. Bem, terminando, né, a nossa aula, temos o crédito, né, aquela foto é uma foto da entrada, né, da escola da Ponte, em Portugal. E temos aqui um link, né, para palestra, né, do professor Pacheco, e um link também para da Viviane Mosé, né, que é uma educadora brasileira, né, bem conhecida, que ela fez um tour, né, pela Escola da Ponte, e a gente, se quiser entender um pouco mais, né, da Escola da Ponte, ela faz uma entrevista com alunos, né, com professores e com pais, né, de alunos, né, sobre a Escola da Ponte. Bem, na próxima aula, né, nós vamos falar sobre múltiplas variáveis aleatórias, né, e como é que elas têm influência, né, elas influenciam uma a outra. E bem, nos veremos então na próxima aula. Até mais.